Hoje, como a gente sabe, domingo de Páscoa, dia que a gente relembra aí mais uma vez, porque nós somos cristãos, somos filhos de Deus amados, a gente vive por essa verdade, que Jesus morreu, mas ressuscitou. Então isso é mais um dia para a gente celebrar e se alegrar, aquilo que já é o motivo, a razão da nossa vida. Eu quero ler com vocês, abra lá sua Bíblia de papel, Lucas 24, vamos ler bastante a palavra hoje, amém? Porque ela é a vida. Lucas 24, falando aí da ressurreição de Jesus. Todos chegaram? Então você vai lendo, vamos lendo com calma, porque eu creio que quando nós estamos lendo a palavra, está sendo liberado um poder, o poder de curar, de trazer vida, de trazer ânimo ao nosso coração, porque a palavra é o poder, amém? Então vamos lá. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aleluia! Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. No 8, então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas ao 11 e todos mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor, glória a Deus por isso. E lendo esse texto, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, está grifado aqui de vermelho na minha Bíblia, ele não está aqui, mas ressuscitou. E o nome da mensagem que eu vou trazer hoje para você é: ele está aqui, porque ele está. Deus é o nosso Deus vivo, poderoso, cheio de amor, de poder, que está aqui nesse lugar, está aqui sendo honrado, está aqui sendo adorado por cada um de nós. E o Espírito Santo, que é nosso amigo, nosso conselheiro, é sobre ele que nós vamos falar aí nessa noite, está dentro de nós para avivar essa palavra, para trazer vida, o poder da ressurreição, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está dentro de nós. Então não há nada que possa resistir ao poder do Espírito Santo que está em nós. Onde está a morte, a sua vitória? Não temos nada a ver com a morte não pode deter aqueles que amam e que estão separados, selados para o dia da vinda do Senhor, amém? Somos nós, eu e você. E o segundo ponto é ali no versículo 8, quando os varões aí resplandecentes falaram com elas, que lembra quando ele disse que ainda estava na Galileia, ele falou com vocês. Jesus falava com os discípulos, ele estava ali 3 anos e meio, e ele falava: gente, vai acontecer isso, eu vou morrer, vou ressuscitar. E a gente sabe que Pedro falou: não, Senhor, não fala isso. E outras vezes ele comunicava, mas eles não estavam entendendo, porque eles não tinham essa revelação ainda, que Jesus precisava morrer. E como o pastor Eli bem explicou essa manhã
não era apenas uma morte física, era uma morte espiritual, para que ele pudesse resgatar esse poder e dar a nós essa vida e essa vida eterna. E no 8 falou, então se lembraram das suas palavras. E a gente pode tirar uma lição muito grande disso, porque muitas vezes quando acontece algo fora do nosso planejamento, e estava tudo certinho, Senhor, ia ser assim, aí ia acontecer isso, aí ia acontecer isso. Aí, aqui acontece diferente, a gente fala, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E por isso que a gente não pode julgar essas mulheres, gente, mas Jesus tinha falado com elas, como é que elas não se lembraram? Porque às vezes a gente está ali no meio daquele desespero, daquela angústia de algo que está errado, e a gente não consegue lembrar das promessas de Deus. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. E a gente tem que trazer essa consciência de quem é o nosso Deus. Deus não é uma pessoa, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, se está na palavra, se a gente crê, vai se cumprir. E vai demorar quanto tempo? Eu não sei. Também estou esperando, com expectativa. O Senhor, pode ser hoje? Se for, amém. Se não for, a gente continua crendo mais e mais. Porque a gente não pode querer comparar o nosso Deus a uma pessoa. Ele não é uma pessoa como eu e você, não. Ele é soberano, o Criador do céu e da terra, aquele que planejou tudo, que conhece cada um pelo nome. Bilhões e bilhões de pessoas que já passaram na terra, Ele te conhece, Ele me conhece. Ele conhece o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser. Não há impossíveis em todas as suas promessas. O que a gente precisa é quando está no meio de algo que não saiu como esperado, algo que a gente poxa, mas não podia ter acontecido isso, mas aconteceu. Então olha para Jesus e fala, Senhor, me recorda as suas promessas, o que o Senhor falou a respeito dessa situação específica, porque quem tem um relacionamento vivo e real com o Espírito Santo todos os dias, ouve diretamente dele, não precisa talvez ninguém chegar e falar, eis que te digo, Deus falou isso, amém, nós cremos em profecia, cremos em pessoas usadas por Deus, mas quem tem um relacionamento vivo, o Senhor se agrada em falar ao nosso coração, sobre coisas que vão acontecer. E se a gente parar nesse momento, situações que a gente está vivendo, Deus já deve ter falado algo, mas a gente está tão ali mexido, tão, ai caramba, não era para ser assim, deu tudo errado. Não deu tudo errado. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não saiu do trono. Ele não se abala, nós somos humanos, temos sentimentos. Ah, Gil, mas é errado ficar triste um dia? Não, a gente pode ter um dia que a gente está um pouco ali, poxa, isso me pegou, né, de surpresa, mas a gente não pode ficar dias nisso. A gente tem que ser rápido para se levantar e falar, opa, Deus falou comigo, mas a palavra dele diz isso. Essa situação pode mudar a qualquer momento, porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E nós cremos nisso, e por isso que nós vivemos. Porque o único problema que a gente não poderia resolver de jeito nenhum, Ele resolveu enviando Jesus naquela cruz. E é isso que nós celebramos todos os dias. Esse problema, eu e você, a gente não tinha. Não há solução para a humanidade fora da pessoa de Jesus Cristo. Esse problema a gente não conseguiria resolver. E Ele foi lá. E aqueles que creem tem direito, tem participação na herança do sangue, da carne, da vida entregue de Jesus. E qualquer outra situação que nós passamos, nós podemos pedir ao Espírito Santo direção. Senhor, qual é? Mas esse mundo apressado, esse mundo que é tudo rápido, e eu quero um iFood, eu peço, e chega em 15 minutos, e se chega em 20 eu reclamo, e se você manda uma mensagem e outra pessoa não responde, meu Deus, que agonia, a pessoa não me respondeu. Esse mundo não coopera em nada para o sistema do reino. Mas existe um sistema, aqueles que nasceram de novo, aqueles que aceitaram Jesus, creem na sua obra, na sua ressurreição, e são filhos amados. Estamos no sistema do reino. E Deus não tem pressa. Deus não tem pressa porque Ele tem o tempo nas mãos dEle. Ele não vai deixar nenhuma promessa dEle sem ser cumprida. Tudo que está escrito aqui, nós vemos várias profecias no Antigo Testamento. E no tempo determinado, Ele cumpriu.
O que a gente precisa garantir é que nós estamos debaixo da poderosa mão dele, em posição de humildade, em posição de obediência, porque se a gente estiver correndo na frente, Deus não tem obrigação nenhuma de correr atrás da gente. É nós que temos que estar debaixo da poderosa mão de Deus, onde há segurança, onde há certeza, onde nós temos a segurança que os filhos amados têm. Filhos amados, essa é a nossa identidade, essa é a nossa natureza por causa da obra de Jesus na cruz. E naquele momento ali, então, realmente elas ficaram não é possível. Pedro que estava ali com ele todo dia, também não acreditou, mas ele correu, porque Pedro era desse, que ele corria para ver se era verdade, eu quero saber se é isso mesmo, não vou querer ouvir de outra pessoa não, quero ver com os meus olhos. E ele foi lá e ele viu, e ele ficou maravilhado. E desde então você acha que Pedro ficou triste? Não. O que eles começaram a falar? Não, vamos lembrar aqui, ele falou que ia voltar, ele vai voltar, ele vai vir falar com a gente, ele ressuscitou, ele não está morto, ele está conosco todos os dias, essa foi a promessa. E lá em João 16, abra lá sua Bíblia, ele fez uma promessa quando ainda estava, antes da sua morte e ressurreição. Não vou falar vivo, porque vivo ele está, antes da sua morte. João 16, abra lá. João 16, a partir do verso 7. Uma promessa aí que Jesus falou aos seus discípulos. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e eu vou o anunciar, ele vai anunciar. E Jesus fala aí no 16, um pouco e não me vereis mais, outro um pouco e ver-me-eis. Ou seja, ele jogou aí pensa aí, gente. E aí eles começaram, mas como assim? Como é que é isso? E tem todo ali o desenrolar, e Jesus falando, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. E no dia que isso acontece, porque aparentemente não era como eles estavam esperando, eles não imaginavam que Jesus tinha que sofrer daquele jeito, levar todo o pecado do mundo, eles não entendiam que deveria ser uma morte de cruz, para que todo o pecado da humanidade estivesse lá. Eles não tinham essa revelação, mas nós temos, porque o Espírito Santo prometido, ele já veio, e ele está aqui nessa noite, ele está aqui, ele está sempre conosco, ele não nos abandona. Por isso não importa a situação que a gente passe, se você pensar aí, o pior dia da sua vida, que aconteceu a pior coisa que você podia imaginar, o Espírito Santo estava com você, e hoje não é diferente. Ele não nos abandona, ele nos encoraja, ele nos dá ânimo. Por isso que nós não podemos ficar deixando que situações vão desgastando essa nossa vitalidade de crer, de poder falar, não, é o Espírito Santo. Porque não há impossíveis, eu repito nessa noite, não há impossíveis em todas as suas promessas. O que a gente está esperando? É a conversão de um familiar, a cura de uma doença? O que pode ser? Cada um aqui sabe. E não há impossíveis. Apenas creiam, não temam,
creiam somente, porque o poderoso, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está aqui nessa noite, e Ele quer trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. O mesmo Deus que esteve com você no pior dia, Ele está aqui. Então você pode contar com a presença dEle, porque estamos vivos, estamos respirando nesse dia, último dia de março desse ano que está voando. Nós temos um propósito, nós não terminamos a carreira, porque o dia que a gente terminar, cessa, Ele vai levar a gente. Mas nós temos que permanecer. Então abra lá sua Bíblia agora em Atos 1, vamos falar. Jesus fez a promessa e Ele cumpriu. Atos 1. Antes de Atos 1, ali na página, na minha está na página do lado ali, João 20, Jesus aparece a primeira vez aos discípulos, João 20, a partir do verso 19, e diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Imagina, quero ver essa cena no Cinemax do céu. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhe perdoados. Se retiverdes, são retidos. E quando Jesus soprou ali, falou: recebei o Espírito Santo, ali, eles, os discípulos, se tornaram novas criaturas. É o mesmo sopro que Deus fez lá em Adão, o sopro de vida, o sopro do Espírito. Então eles começaram a entender as coisas. Foi aberto ali o entendimento, porque eles receberam o Espírito. E foi a primeira vez que Jesus apareceu ali. E depois, aos discípulos, quando eles estavam na casa, ele já tinha aparecido ali, como a gente viu um pouco antes aí em João, fala que ele aparece a Maria Madalena também. E lá em Atos agora, abra Atos, pegue sua canetinha e vamos nos divertir, porque é muita coisa boa. Atos 1. Aí está ali falando, escrevi o primeiro livro, foi escrito aí para Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos e fica ali ainda 40 dias com eles, falando sobre o quê? Podia ter falado de muitas coisas. Como é que foi, Jesus? Como é que foi lá? Você foi no inferno? Não, ele falou coisas concernentes ao reino de Deus, porque é isso que importa. A expansão do reino. Jesus estava preparando esses discípulos para que eles saíssem dali e expandissem o reino de Deus. E adivinha, essa continua sendo a missão da igreja. Eu e você estamos aqui para aprender de Jesus. Sermos cheios do Espírito, que é o que nós vamos ver aqui em seguida. E poder expandir o reino de Deus para outras pessoas. Continuando aí no 4.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Porque Jesus sabia que a missão que ele estava enviando esses discípulos, eles não poderiam ir na humanidade deles, apesar de serem novas criaturas, do Espírito Santo já estar habitando dentro deles, eles precisariam de um revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Continuando a leitura, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, qual é a finalidade deles receberem o Espírito Santo? Está tudo aqui na palavra. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí nós temos mais uma promessa, a partir do 9, preste atenção. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viestes subir. E essa é a promessa que nós esperamos. E se você está aqui nessa noite e você fala: mas você não sabe como está difícil, se apegue na promessa, Ele voltará. E Ele não vai voltar para uma igreja morna, uma igreja desanimada. Ele quer uma igreja santa, preparada. E é por isso que Ele já determinou, já foi liberado o Espírito Santo que nos enche, que nos traz esse revestimento de poder, para enquanto Jesus não aparecer nesse céu, ou enquanto nós não morrermos e formos para o céu. Mas eu sempre gosto de falar para os anjos que estão que a minha preferência é número 2, eu quero ser arrebatada, né? A gente tem que pedir, amém, Deus sabe de todas as coisas. Se está com Ele vai ser maravilhoso, se for arrebatada, melhor ainda, não passando aí pela essa morte. Mas então nós temos que viver por isso tem que ser a motivação. Senhor, eu quero trabalhar para o seu reino, eu estou aqui, eu tenho as minhas situações para resolver, a minha família, e Deus se agrada de tudo isso. Mas existe uma parte que Deus distribuiu para cada um, porque pessoas serão alcançadas através da sua vida, que não serão através da minha e nem de uma outra pessoa. O Senhor conta conosco, mas Ele nos manda sem, vai lá e se vira. Não, Ele já provisionou tudo. Nós temos o revestimento do Espírito Santo, nós temos a autoridade no nome de Jesus, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, não nos falta nada. E a gente precisa, igreja, sair muitas vezes. Eu não estou falando que isso é fácil, não. Eu estou falando para mim e para vocês. Sair dessas situações que nos embaraçam, sabe? Na palavra diz desembaraçando de todo o peso, todo o pecado. A gente tem que correr a carreira que nos é proposta. Porque às vezes a gente fica, essa coisinha aqui, mas a minha vida, isso aqui não se resolve. Olha para Jesus e fala: Jesus, isso aqui não estou conseguindo, mas eu olho para você, o que eu preciso fazer? Porque Ele manda outra pessoa e resolve para você, porque Ele quer obediência, Ele quer um coração grato, Ele quer um coração cheio de expectativa. Hoje eu não vim aqui porque é mais um domingo e eu vim bater ponto na Wake, não, eu vim aqui porque eu sei que Ele está aqui. Ele está aí com você também na sua casa, mas Ele está aqui. E hoje pode ser o dia que Ele vai mudar algo na sua vida, porque um toque do Espírito Santo é suficiente para transformar toda uma vida.
O poder da ressurreição, o poder do Espírito, que é o Espírito que ressuscitou, transforma a vida em morte, doença em saúde, tristeza em alegria. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus de escultura, não é um Deus que é um homem, não. Ele é Deus. É um ser superior, maravilhoso, grande, poderoso, que está aqui nessa noite, falando na minha e na sua vida. Então creia. A gente não paga nada para crer. Vamos crer de todo o nosso coração. Vamos empenhar a nossa vida para que se cumpra as promessas dele, para que todos vejam que é para a glória dele. Na minha vida, para que todos vejam que há um Deus poderoso na vida da Maju, na vida da Isadora, na vida do Carlos. Ei, é diferente, tem um Deus agindo ali, porque homem nenhum pode transformar, homem nenhum, mas a palavra e o Espírito podem todas as coisas, amém? Então essa é a promessa pela qual nós esperamos. Continuando. Estão marcando aí Atos? Isso aí. Então continuamos aí no verso 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E aí falou o nome de todos que estavam ali. E no 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pausa que eu vou beber água. Então Jesus veio, ele ficou ali 40 dias, e ele não falou, ele falou assim, esperem, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E aí não foi no dia seguinte que aconteceu. Eles continuaram perseverantes, como está dizendo aí. Perseveraram unânimes em oração. E aqui a gente também pode tirar uma lição. Quando Deus quer derramar algo coletivamente para a igreja, precisamos estar perseverantes e unidos em oração. É o tempo da igreja se reunir, permanecer unida em oração, perseverando, porque existem coisas para ser liberadas sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério nesse tempo, e a gente precisa perseverar em oração, porque a oração traz essa comunhão, traz essa unidade de coração, ninguém pensando no seu próprio bem, mas nós sabemos que Deus tem algo. Vou dar o exemplo aqui para o nosso ministério. Então, todos vamos olhar para Jesus. Jesus, nós queremos. Como foi bom. Quem esteve aqui naquela semana de oração que nós estávamos orando pela nossa promessa que vai se cumprir? Amém. E foi um derramar abundante. E Deus me falou aqui naqueles dias, eu estou muito feliz. E não é sobre a nova sede, é sobre o que eu estou fazendo em vocês. Eu estou alinhando os corações para que quando chegue a expansão, todos saibam qual é o motivo. E são vidas que precisam. Nós já encontramos Jesus. Nós já estamos no lucro. Agora é continuar olhando para Ele, continuar caminhando com perseverança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Mas Deus não está olhando, não é para a gente ter um lugar mais espaçoso, para poder esticar meus braços no louvor, não. Ele está vendo mais e mais e mais vidas. Já existem pessoas separadas, que Deus tem um tempo determinado para que elas cheguem até a nova sede e sejam salvas, curadas e libertas. E Ele conta com quem? Com quem está aqui agora. Com quem está aqui agora fazendo essa base para que seja edificado esse novo prédio, que é algo físico, mas antes de ser algo físico, é algo espiritual. Coisas espirituais precisam ter base espiritual. Por isso não fique, mas ainda não chegou, mas ninguém fala mais nada sobre isso. Continue orando. O tempo é dele, o modo é dele. A gente só precisa crer. Ele falou o coração dos nossos pastores, dos nossos líderes. A nossa parte é continuar crendo, declarando, obrigada, Senhor, porque o Senhor está agindo essa semana em corações para que se cumpra a sua promessa. Mas começa em nós, começa a tratar em nós. Porque se nós não estivermos ainda preparados para uma nova sede, Ele não vai liberar. Que seja em nós, Pai. Nós estamos buscando o Teu poder. Então, quando Deus quer derramar algo coletivamente para a igreja, a gente precisa estar unidos em oração.
Nós sabemos de segunda a sexta, temos live de oração aqui na igreja, de 12h a 1h. Sabemos que nem todo mundo pode estar presencial, mas você pode assistir depois. A oração é viva, é eficaz. Ela não acaba ali naquele momento, porque são palavras que estão ecoando no mundo do Espírito. Então, vamos continuar crendo. Amém? Então, a gente vai até aí, no 14, e vamos agora para 2. Atos 2. Então, Jesus falou para eles esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder. Com poder, né? Eles iam receber esse poder para serem testemunhas. Existe um propósito: sermos testemunhas de Jesus. E testemunha não fica calado. Testemunha tem que falar. Quando você vai a alguma audiência, você vai a alguma audiência e você é chamado como testemunha, você não pode falar: eu sei disso, mas eu não vou falar nada. Vou ficar quieto aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se alguém fala no meu lugar. Não, testemunha tem que abrir a boca e dar o testemunho. Então, Senhor, nesta noite que a gente seja despertado para isso, para que a gente abra a nossa boca e fale: Deus é bom, Deus abençoe, Jesus te ama. Ah, mas isso é batido? É batido? O nome de Jesus nunca é batido. E Ele ama, e se é verdade, há poder. Se está escrito na Bíblia que Jesus nos ama, Deus nos ama, e a gente fala isso, é poder. É poder saindo da sua boca. Ah, mas isso é pouco. Não é pouco. Mas você quer mais? Peça mais, Senhor. Agora falei, Jesus te ama, legal. O que eu faço agora? Vou orar pela pessoa? E o Espírito Santo que nos reveste é aquele que nos direciona. Amém? Então, lá em Atos 2, canetinhas na mão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, Jesus ficou lá 40 dias com eles, aí ele foi elevado aos céus para voltar em breve. E depois, pelo que a gente faz as contas aí, passaram 10 dias, né? Porque 50 dias depois da Páscoa é o Pentecostes. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles não desistiram depois de 10 dias. Falei, mas não aconteceu nada, acho que eu vou ali dar uma volta, eu vou ali em outra cidade. Não. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mais um dia, vamos ali na expectativa. E é isso que eu estou falando também. A gente tem que ter expectativa. O Senhor pode fazer hoje, Ele faz. Ele está fazendo enquanto nós estamos falando a palavra dEle. Estamos aqui, Deus está agindo. Dentro do seu coração, dentro da sua mente, ouvir a palavra, sua mente está sendo renovada. Amém? Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente. O de repente de Deus, que nós vemos tantas vezes aí em Atos. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, diga todos, do grego todos, ou seja, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Isso aqui é a verdade. E no verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, eles estavam ali cheios do Espírito, falando em línguas conforme o Espírito estava, como é que botou aqui? Segundo lhes concedia o Espírito, e o pessoal ouvia a falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Aí fala ali de onde eles eram. E no 11. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aleluia.
Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, porque sempre existem os zombadores, diziam: estão embriagados. Mas era o próprio Espírito que tinha se derramado, conforme a promessa. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, se está na palavra, se nós cremos, é para a nossa vida hoje. Se cumpre hoje. Amém? E quando a promessa é para mim? Quando eu tomo conhecimento dela. Se eu tomo conhecimento e creio, eu me aproprio disso, na minha vida vai ser assim. Porque isso é crença. Um pastor aí fala: não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a total condição de ter todas as promessas de Deus. Porque não foi algo fácil para Jesus ir àquela cruz, ser humilhado, ser maltratado, ser chicoteado. Foi um preço alto, e se o preço foi alto, a recompensa também é alta. A recompensa é Ele vivendo em nós. Então a gente não pode se contentar com pouco em nenhuma área da nossa vida, porque Deus é um Deus grande, um bom pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos, e o Espírito Santo é o melhor que Ele podia ter nos deixado, porque Ele está conosco todos os dias, e se eu preciso de alguma coisa, eu falo com o Espírito Santo. E aí Pedro, aquele que correu naquele dia para ver se era verdade mesmo, que Jesus não estava lá, agora imagina ele cheio do Espírito Santo. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Ele começou a ser um Pedro diferente. Quando nós somos revestidos de poder, nós estamos preparados para ser intrépidos, cheios de ousadia, de intrepidez, porque sabemos que não tem nada a ver com a gente. É sobre uma missão que Jesus nos deixou, o reino de Deus, a expansão do reino para outros corações. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse assim: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, estava muito cedo para eles ficarem embriagados. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, porque Joel já tinha dado essa profecia lá muitos anos antes de Jesus nascer, porque o Espírito Santo, Deus, se agrada em falar as coisas que estão por vir, aqueles que estão atentos, aqueles que estão dando atenção para Ele. Então pode ser que o Senhor esteja te revelando coisas que vão estar à frente, mas para quê? Para você saber e você falar: eu sei, os outros não sabem. Não, é para você tomar uma posição, é para você orar, para você gerar algo em oração. E o profeta Joel já havia declarado essa profecia e ele entendeu. Pedro, ali cheio do Espírito Santo, teve uma sabedoria, teve discernimento. E ele disse: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ali Pedro prega e 3.000 aceitam Jesus, são batizados. Agora você imagina, o Espírito Santo se derramou ali naquele dia, Deus derramou o Espírito Santo, eles ficaram cheios. Essa é a nossa realidade hoje. Onde estão os milhares sendo batizados? Sabemos, há uma obra grande do Espírito Santo nessa terra. Mas vamos refletir e trazer isso para o pessoal. Se eu creio nessa palavra e diz que nos últimos dias, e nós também, essa promessa continua. Ela se cumpriu naquele dia, mas é uma promessa que se cumpre de geração em geração até que Jesus volte. Eu não sei, jovens aqui estão tendo visões? Os velhos estão sonhando? Amor, você é jovem. Então tá, sonho e visão. A gente está naquela fase sonho e visão.
Então, gente, é para a gente hoje. E se não está acontecendo da parte de Deus, está tudo certo. Ele já derramou, Ele já liberou. Mas acontece que lá em Efésios diz algo também. Sabemos que nós recebemos, muitos aqui, não precisa levantar a mão. Temos pessoas aqui que já são batizadas no Espírito Santo, já receberam um dia, alguém orou e você percebeu, você foi cheio do Espírito Santo. Recebeu uma capacitação do Espírito Santo. E aí teve evidência de falar em línguas, certo? Mas é algo contínuo, porque lá em Efésios diz, enchei-vos do Espírito. Não é um evento, não é para um dia, não é para um domingo, não é para um dia de conferência. É algo contínuo. Enchei-vos do Espírito. E aí sim nós veremos, nós teremos sonhos, nós teremos visões, nós seremos intrépidos para falar e pessoas se converterem, porque não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa personalidade. Não, eu sou tímido e não sei o que, eu não consigo. Seja cheio do Espírito. Deixe ser cheio do Espírito e viva aquilo que Deus tem para você. E esse é o convite de Deus nessa noite. Ele está aqui e nós nos enchemos porque o Espírito Santo já foi derramado, já foi liberado, mas é um coração que crê, que acessa esse ponto em que Deus se derrama de tal forma que você percebe que você não consegue ficar da mesma forma que você era, porque não tem nada a ver com a gente. Louvor, pode subir, por favor. Tem a ver com o Espírito Santo. E tem um propósito, não é para dizer, eu sou cheio, eu sou batizado em línguas, o irmão não é. Não tem nada a ver, porque é para todo mundo, é para todo aquele que crê. Se você não é batizado nessa noite, nós vamos declarar, nós vamos dar liberdade total para o Espírito se derramar nesse lugar. E quem quiser ser cheio, seja cheio, em nome de Jesus. O nome de Jesus pertence à igreja. Existe um clamor do Espírito nesses últimos tempos. Ele conta comigo e com você para uma grande obra. E não é obra de homens, é obra do Espírito. Não tem a ver com pessoas, não tem a ver com nomes, não tem a ver com placas de igreja. Tem a ver com um reino que precisa ser expandido. E quem quiser ser cheio está liberado. Portanto, nesta noite nós vamos orar agora. E não se preocupe com o tempo, nós temos tempo. Esse mundo está muito agitado. Se a gente não se acalmar, se a gente não fechar o olho e falar, Deus, foi a tua palavra que foi lida aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que promessas se cumprem nos dias de hoje. Eu creio que o teu Espírito já foi derramado. Eu creio que é para todos e que eu posso ser cheio. Aqueles que ainda não são batizados podem ser batizados hoje. É fé. Você crê, então receba. Agora, sobre o batismo no Espírito Santo, eu queria dizer que é algo, não tem nada a ver com emoção, não é sensação, não é isso. É uma realidade. Assim como nós aceitamos Jesus e não sentimos, senti uma coisa, não sei se você sentiu, eu não senti nada. Eu criei, abri a minha boca e falei, Senhor, a minha vida é tua. Eu entrego a minha vida porque pela tua palavra eu entendo que é a única solução para eu ter vida e vida em abundância. Então não tem nada a ver com sentimento. Você ora, fala, Senhor, eu quero ser cheio. Enche-me do teu Espírito e abra a sua boca. E o Espírito Santo virá sobre você e vai te inspirar. E alguma sílaba vai sair da sua boca. E você vai orar. Você vai ser cheio com evidência de línguas estranhas nessa hora. Aleluia. Fique de pé ou fique ajoelhado. Fique à vontade. Porque aqui é a casa do Pai. Só não tenha pressa.